Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, e nós estamos em mais uma série concernente às cartas da revelação de Apocalipse. Vamos para a segunda carta. Nós postamos um vídeo recentemente falando sobre a igreja de Éfeso, a igreja a qual o Senhor teve uma queixa contra ela, que deixastes o teu primeiro amor, ou que perdeu o primeiro amor. Algo muito sério na vida de um cristão, que jamais pode deixar essa chama que arde em nosso coração, que é do primeiro amor. Então te convido a vir comigo em mais uma edição, a qual vamos estar falando da igreja que está na cidade de Esmina. Vamos aprender um pouco e ver o que Deus tem a falar conosco por meio desta igreja. Desde já eu te convido, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, esteja compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like, que é muito importante, para que assim possamos alcançar mais vidas, mais almas, para a glória de Deus. Pregando aqui no canal uma palavra genuína, uma palavra simples, mas uma palavra que eu tenho certeza que vem de Deus ao encontro ao seu coração. Livro da Revelação de Apocalipse, capítulo 2, e versículo 8. Segunda carta à igreja de Esmina. Ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto e diz: o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu vou estar aqui contextualizando versículo por versículo. Nessa carta, Jesus revela e mostra a sua eternidade. Ele vai dizer: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, se ele é o primeiro, ele também é o último. Ele está dizendo: eu sou o início de tudo e eu também estou no fim de tudo. Então aqui já revela a eternidade de Jesus. Jesus é eterno. Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. A Bíblia nos faz menção ao versículo 9. Eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Versículo 9. Como todas as cartas a gente vê o Senhor falando: eu conheço as tuas obras. Ele vai dizer: a tua tribulação, a pobreza, mas tu és rico. Ou seja, uma igreja que ficava localizada na cidade de Esmina, embora uma cidade próspera, mais ou menos 100 mil habitantes, uma cidade próspera, mas uma cidade muito voltada para a idolatria. E o governo dessa cidade promete perseguir esta igreja. E agora faz aliança com os religiosos da época, que se dizia ser judeus, mas porém é a sinagoga de Satanás, não é a verdadeiros. Perseguiam aqueles que carregavam a marca do Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor está dizendo: eu conheço a sua tribulação, ou seja, uma igreja perseguida, uma igreja que sofria tribulações, uma igreja pobre, e certamente a sua pobreza materialmente seja certamente pelo seu desprezo em viver naquela cidade, aonde muitos os desprezavam e os perseguia. Então, certamente, segundo alguns estudiosos, não vou me aprofundar nisso, eu gosto de trazer mais aquilo que Deus põe no meu coração para poder estar trazendo ao canal. Mas, segundo alguns estudiosos, eles, por estar vivendo em extrema pobreza, a qual o Senhor fala, porém pobre, mas rica, certamente em Cristo Jesus, porque eles vão dizer que essa igreja havia
repartido seus bens, vendido tudo e assim compartilhou um com os outros e foi notório aos olhos de quem estava de fora que é uma igreja pobre. E é tanto que o próprio Senhor vai dizer: pobre, mas tu és rica. Por quê? Rico para Deus não é quem tem uma mansão e quem tem um carro do ano. Rico para Deus é quem é manso de espírito, é quem é submisso à tua palavra, é quem é obediente à tua palavra. Esses são ricos, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então nós somos ricos em Cristo Jesus. A maior riqueza hoje, o mundo não pode te dar. A maior riqueza de muitos hoje, para muitos, é ter o que o mundo proporciona. E nós sabemos que a maior riqueza é aquilo que muitos não valorizam, que é estar em paz com sua família, que é deitar, colocar a sua cabeça ao travesseiro, dormir, levantar, trabalhar de uma forma honesta, justa e ser contente, ser satisfeito com aquilo que você tem, que você entende que Deus te proporcionou que você tem. No momento é o suficiente para que você venha estar vivendo. Então seja antemão feliz em Cristo Jesus, rico em Cristo Jesus, e a riqueza maior que nós temos é a paz, é a alegria de viver. Quantas pessoas ricas que vivem depressão, quantas pessoas poderosas falando financeiramente, mas porém são pessoas pobres de espírito, são pessoas que às vezes vivem, alguns até querendo tirar suas próprias vidas, e nós aqui entendemos, pelo dentro desta palavra, que a maior riqueza que nós temos é essa, que o mundo não pode te dar: a paz, a tranquilidade e em saber que nós estamos hoje aqui e amanhã nós não podemos estar mais. Então, se nós correr atrás de uma riqueza terrena, saindo fora do propósito da vontade de Deus, a gente pode perder o mais precioso, que é a nossa salvação, que é um dia estar na eternidade com o Senhor. Então, não vale a pena você correr atrás da riqueza dessa terra e desprezar a vontade de Deus. Veja que alguns na Bíblia deixou a riqueza para estar com o Senhor, e outros deixou o Senhor para poder estar com a riqueza. Só que a riqueza é momentânea, é passageira, tudo se acaba. Mas aquele que deixa a sua riqueza por amor a Cristo, porém ganha a maior riqueza de todas, que é o céu e que é eterna. Que não se lembra de Zaqueu, que falou que quando teve um encontro genuíno com o Senhor, o que ele fez? Ele falou assim: Senhor, eu vou vender o que eu tenho e vou devolver o que eu tirei dos pobres. Eu vou devolver. E a Bíblia diz que assim ele fez porque a salvação entrou em sua vida. Ele viu que o dinheiro já não era mais tão importante, perdeu o sentido daquela avareza de correr atrás daquilo. Então hoje muitos vivem para esta vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele vai dizer assim: miserável de todos os homens é aquele que só espera Cristo nessa vida. Ou seja, aquele que só espera receber algo nessa vida e não está preocupado com a sua alma, com a sua salvação. Pois bem, aí vai dizer bem assim, vamos pular para o versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O Senhor aqui está certamente alertando esta igreja, está avisando ela que alguns de vós vai ser lançado na prisão, que o Senhor vai permitir o diabo tocar em alguns, que o Senhor vai permitir uma perseguição vir, a qual alguns desses irmãos
vão ser lançados dentro da prisão e vão ficar lá no espaço de 10 dias. Quando ele fala 10 dias, não quer dizer literalmente 10 dias. Pode ser um mês e pode até levar alguns à morte. Como a gente vai contextualizar o livro da Revelação de Apocalipse, e a gente vai ver o massacre que foi nesse tempo. Os cristãos que morreu por amor ao Senhor Jesus, o preço que eles pagou por amor ao Senhor Jesus. Então a gente observa e vê que eles vão ser lançados. Veja bem, nada temas das coisas que há de padecer, que o diabo lançará. Então o Senhor vai permitir o diabo lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Quando ele fala ser fiel até a morte, o Senhor já está preparando eles. O Senhor já está alertando eles. O que vocês vão sofrer, o que vocês vão passar, ser fiel até a morte. Porque tem uma promessa aqui, e já já eu falo dela. Mas entenda, às vezes, nós, seres humanos, não queremos ser provados. Porque a provação, quando o Senhor permite algo em nossa vida, nos quebra. E quando Deus permite algo em nossa vida, é para poder nos moldar, para nos deixar mais humilde. Já conheceu algum cristão soberbo, arrogante, um cristão que se acha melhor do que o outro? Se Deus tem um propósito na vida dele, o Senhor vai quebrar o vaso e vai descer na casa do oleiro. E o Senhor vai quebrar este vaso. E às vezes, no meio desse quebrar, desse moldar, o Senhor vai tirar, vai trabalhar na vida dele. E isso nos machuca, nos quebra. Mas bem-aventurado aquele que Deus quebra ele e faz dele uma pessoa conforme parecer bem aos teus olhos. É porque o Senhor tem obra, é porque o Senhor tem propósito na vida desta pessoa. Então, às vezes, é necessário que a gente aceite o propósito de Deus em nossa vida e o processo que nós estamos fazendo, que nós estamos passando. Porque, às vezes, o Senhor vai fazer coisas em nossas vidas que a gente não quer que Ele faça. Mas é necessário você ser moldado por Deus. Às vezes é necessário a gente passar por uma prisão dessa. Prisão, às vezes, que a pessoa, quando vem lá de fora e está servindo ao Senhor, ela é popular, conhecido, elogiado por muitos, e quando chega dentro da igreja, ele quer receber os mesmos elogios. Ele não entende que na igreja não tem divisão. O homem, talvez com as suas ambições, pode fazer acepção de pessoas, porque um lá fora é juiz, ou advogado, ou promotor, ou é empresário. Então o homem faz acepção em tratar melhor. Só que Deus não. Quando Deus olha para o advogado, quando Deus olha para o promotor, quando Deus olha para o empresário, e quando Deus olha para um ajudante de pedreiro, para um servente, para um gari, Ele vê na mesma coisa dentro da igreja. Todos servos, filhos que servem e que adoram ao Senhor. Então isso não pode ter no meio da igreja acepção e divisão e classe de pessoas. Todos nós somos servos de Deus. O certo seria que um ajudasse ao outro, que um servisse aos outros. Só que não é desse jeito em muitos lugares. É por isso que quando você quer manter uma igreja alinhada dentro da palavra de Deus com uma visão bíblica e com uma visão direcionada por Deus, não é fácil. Você ranger, você governar a obra de Deus, conduzir a obra de Deus, não é fácil. Porque tem pessoas que vêm, quantos que já veio para o Ministério MPV, eu falo isso aqui sem medo de errar e não tenho preocupação com isso, porque quem quiser vir para o Ministério MPV, se vir, pode ser empresário, pode ser o que for, eu vou tratar do mesmo jeito como eu trato os outros. Quantos que já veio para o nosso ministério
que não ficou justamente por causa disso, porque pensou que ia ser bajulado, porque tinha alguma coisa, pensou que ia ser mencionado. Não. Quem tem que ser honrado e exaltado na igreja é Jesus Cristo, porque até hoje eu não conheci nenhum homem que fez o que Jesus fez por mim e por você. Então eu não vou dar êxito e glória para ninguém. Eu não mereço isso. Ninguém merece isso. Só Jesus merece toda a honra e toda a glória, irmãos. Só Jesus. Então, não dê glória ao homem. Não dê êxito ao homem. O homem não merece roubar o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira alguma. O homem não faz o que Jesus fez por você e por mim. Então, por isso que na igreja, pode ser quem for, que chegou lá, pode ser empresário, os que passou não ficou. Mas Deus está levantando lá, de pouquinho, irmãos que estão começando os seus negócios e que estão prosperando. Então Deus está levantando lá de dentro, com coração humilde, aprendendo o jeito certo. Não arrogantes, soberbos, que pensa que dá uma oferta, vai ser bajulado. De maneira alguma, irmão. De maneira alguma, prefiro morrer pobre, como essa igreja de Esmina, do que rico, arrogante, soberbo e aceitar o que é errado na igreja, só para poder ter alguns privilégios e depois, no que adianta? Se eu, pastor Luciano, aceitar o sistema político dentro da igreja para poder ganhar algumas gorjetas e conquistar algumas coisas na terra, e aí? E se eu viver 60 anos? Nossa, viveu muito. Se eu viver 70 anos, aí para muita gente viveu muito, para mim não. Para mim não vale a pena eu viver 60 anos, 80 anos em uma via de regalia e perder a minha salvação por aceitar sistemas e coisas corruptas dentro da igreja. É melhor ser uma Esmina pobre materialmente e diante dos olhos que está afora do que rica, mas vivendo fora do propósito de Deus. Veja bem que quando o Senhor fala, vai sofrer uma tribulação de 10 dias, é o Senhor dizendo, a pressão vai vir de fora para dentro. Esses judeus que dizem ser judeus, mas são sinagogas de Satanás, vai se unir com o sistema político da época, do Império de Roma, e vai oprimir vocês. Vai jogar vocês dentro de uma prisão. Então a pressão vai ser forte. Mas eu vos digo, o Senhor vai afirmar dizendo, mas ser fiel até a morte, ainda que o que é bom, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando o Senhor fala dar-te-ei a coroa da vida, o Senhor está dizendo, só eu posso te dar coroa. Só eu posso te dar a vida eterna. Só eu posso fazer na sua vida o que mais ninguém pode fazer. Quando ele fala ser fiel até a morte, ele está dizendo, depois da morte, você não morre, você passa da morte para a vida, porque aquele que morrer, que crê em mim, esse viverá. Então ainda vamos receber a coroa. Então a promessa de Deus aqui para Esmina é, vocês é pobre, mas porém é rica, sofre perseguições, tribulações, pressão daqueles que estão do lado de fora, mas ser fiel até a morte, que vai receber a coroa da vida eterna, da vida. Quando fala coroa da vida, então eu estou dizendo, eu posso te dar essa coroa, eu posso te dar vida. Aí vai finalizar dizendo ao versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quando ele fala o que vencer, ele está falando aqueles que venceram a perseguição, venceu as aflições, venceu a opressão de Satanás, venceu a ambição, venceu a cobiça, venceu tudo que a terra proporcionou para tentar tirar eles do foco.
Aí vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer não receberá dano na segunda morte. Não vai ser danificado na segunda morte, mas vai receber o seu galardão, vai receber a sua recompensa. Então a palavra de Deus para mim e para você, mediante essa carta, a igreja de Esmina, é ser fiel até a morte. Que o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai te entregar uma coroa. E você vai ser vencedor para todo sempre com o Senhor. Então vale a pena. Quando o Senhor fala que vencer, nós estamos caminhando nesse caminho de vitória. Porque vencedor não é quem chega primeiro, é quem chega. Nós estamos em uma caminhada, caminhando dia por dia, para poder encontrar com o nosso Senhor e receber essa coroa. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração, esteja conosco. Eu estou orando a Deus, estou preparando um ambiente para que eu possa ficar mais à vontade, porque ainda não tenho um local certo para poder gravar vídeo. Então, eu gravo num canto, gravo no outro, mas eu estou orando a Deus, conforme Deus vai me dando recursos, eu vou querer fazer um local, fazer uma parede, botar um negócio assim na parede, e vou estar gravando vídeo para poder trazer para os irmãos uma palavra, até mesmo para mim mesmo estar ali mais à vontade em gravar vídeos, que eu tenho certeza que através desse canal muitas vidas, muitas almas vão ser alcançadas ainda mais para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.